Eu estou fazendo esse vídeo aqui só para explicar algumas coisas sobre a meio equação da onda que a gente viu, né? E assim, tem uma relação muito legal sobre a equação da onda que é sobre a questão de série de Fourier de música, né? A gente sempre dava exemplo da equação da onda como um fio preso elástico. Esse fio preso elástico, um dos exemplos práticos disso é uma corda no violão, por exemplo. Não sei se você já viu esse vídeo, eu peguei esse vídeo do YouTube, eu não sei se o som vai aparecer para vocês, tá? Mas olha o que acontece, o cara tá. Eu não consegui reproduzir isso aqui, tentei fazer no meu violão, mas não consegui. E nota que quando você pausa o vídeo, as cordas que estão sendo tocadas, elas têm movimentos aqui que parecem meio senoidais, né? Vou tentar parar em algum momento mais legal. Olha só. E são movimentações diferentes, né? O que a gente está vendo aí, quando a gente dá pausa nesse vídeo, é como se você resolvesse a equação da onda e travasse essa equação em algum momento no t. E aí você faz o gráfico com respeito a x. Ou seja, você vai ver aí um tempo parado, né? E aí plotando o UD desse t0x. Esse gráfico parece muito com o gráfico da série de Fourier que a gente acha, né? Se você fixar um dos parâmetros aí. Coloquei no site alguns detalhes de onde vem o som, né? O que acontece no violão é o seguinte: você toca a corda, ela vibra, o ar vibrando entra na caixa do violão, pela boca do violão, que é aquele buraco lá. Ele é amplificado, ele reflete nas paredes, sai do violão, chega no nosso ouvido e a gente escuta o som. E percebe no vídeo acima que as cordas vibram de forma diferente, né? Se pegar em geral o comportamento delas estático assim não é o mesmo, né? Então, é por causa dessas diferenças de vibração que a gente tem a percepção de escutar sons diferentes. Basicamente o que interessa aí tem o material que é feito, a corda, né, tem a grossura, as propriedades dela, e aí é o número de vezes que ela oscila, também de acordo, que varia conforme o material, a grossura. Quando a gente está tocando violão, a gente pega uma corda, então a gente prende a corda, né? Quando você prende a corda, você está na verdade diminuindo o comprimento dela, e é por isso que, como se você tivesse você está mudando a condição de contorno da equação da onda. E aí, fazendo essas cordas vibrarem em várias frequências, a gente já consegue obter as notas musicais, os acordes. Você tocar mais com a nota, mais com a corda. Uma pessoa que ajudou a definir muito isso, o comprimento de corda com o som, foi o próprio Pitágoras, muito tempo atrás. E aí convencionou-se que vamos usar essas notas musicais, ou seja, cordas vibrando nessas frequências. E aí eu coloquei aqui uma tabelinha com os acordes e as notas e as frequências. Então, claro que tem alguma dependência além da frequência, né, mas basicamente é a frequência que diz o som aí que você vai ouvir. O que a gente vai fazer é reproduzir isso no matemática. Então, assim, como que a gente faz para reproduzir isso no matemática? Quando você tem uma nota, olha na tabelinha, então olha no vídeo, você tem esse movimento aqui se repetindo periodicamente, né? E aí é como se fosse variando o domínio, variando o t, deixando o t variar, a corda vai variar, vai ter um movimento de oscilação. É bem isso que você está vendo, ó. Ela varia meio num sentido, fazendo a cada momento um tipo de função do tipo seno e cosseno, né? Então ela vai subindo e descendo, ela vai oscilando, vai gerando aí o som. A gente vai reproduzir no matemática, então, essa variação das funções e mandar uma matemática sintetizar o som para a gente. Então a gente tem frequências, o que a gente faz com a frequência é basicamente passar aí uma série de Fourier. Então a gente tem uma frequência fixada, a gente quer fazer essa frequência oscilar. Para fazer isso a gente pega uma função seno. Então a gente vai colocar, vai pegar uma função seno aqui. A tabela de frequências ela tem na internet, eu coloquei a referência também como achar. Coloquei a frequência de oscilação, multipliquei por 2π só para ajustar o domínio dessa função. E vamos ver como funciona na matemática.
Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o som disso aí, mas enfim, o gráfico dessa função seno de 440, que é a primeira frequência que a gente vai pegar, a frequência da nota Lá, que em termos de notação de acorde é o A, então é 440, esse é o gráfico dela. Gráfico super estranho, né? Coloquei o gráfico de t igual a 0,2, mas nota que se você pegar aqui 0 até 0,1, por exemplo, o que você tem são umas ondinhas aqui. Só que ela, veja, esse intervalo é curtinho, né? Quando você coloca todo mundo, fica assim. Então ela tem oscilação rápida, né? A frequência é muito alta. E aí você pega essa função e manda uma matemática da play nela. O comando é play, função que você quer, e o intervalo, né? Ou seja, qual é o intervalo de tempo. Nota que esse comando só funciona bem com funções que tem um gráfico desse jeito meio esquisito, né? Porque se você colocar tipo uma função x quadrado, ela não tem oscilação. Então não vai sair som. Então você precisa de funções que sejam desse jeito. Então, não sei se vocês estão ouvindo o som aí. Estou tentando colocar o microfone perto do fone. Beleza. O que acontece agora se a gente juntar duas notas? Vamos juntar duas notas. Vamos colocar aqui, é o mesmo Lá, e aqui eu coloquei um Si. Então eu vou tocar Lá por um segundo e Si por mais um segundo. Beleza. Então, basicamente, o que a gente faz, a gente define uma função que é a frequência do Lá colocando para oscilar no seno, depois a frequência do Si colocando para oscilar no seno por mais um segundo. O código do matemática está salvo aí no documento, né? Estou pegando o Markdown, a fonte que eu uso, então por isso que está esquisito aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo melhor na matemática do que tocando só Lá e Si. Vamos tocar Brilha Brilha Estrelinha na matemática. A partitura está aqui, eu coloquei no texto uma explicação de como que você lê uma partitura, como que você transforma isso em nota musical. Basicamente você tem os compassos aqui, né? Você numera as linhas de baixo para cima, então primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A posição das bolinhas aí diz que nota que é, tem uma explicaçãozinha mais ou menos. E basicamente o comecinho da música é Sol, Sol, Ré, Ré, Mi, Mi, Ré. Só um comentário, né? Porque quando a gente começa aqui você tá Sol, Sol mais graves, e aí quando você vai pro Mi, é um Mi mais agudo. Então eu estou representando esse Mi mais agudo aqui, deixando ele, desculpa, é um Ré mais agudo, deixa ele negrito. Então, a primeira parte da música é basicamente assim, ó. Isso é a frequência de oscilação do Sol vezes 2π. Então a gente vai fazer essa frequência no intervalo de meio segundo. Vai dar uma pausa entre o 0,5 e o 1. Então a gente vai dar uma pausa de meio segundo. E vai fazer outra, né? Porque vocês vão ver daqui a pouco. Então são duas notas iguais aqui. E entre duas notas eu estou sempre dando uma pausa. Essas notas que não são preenchidas, elas têm um tempo de execução um pouco maior. Então é esse caso aqui onde eu pego entre 6 e 7. Então essa é a função que a gente vai tocar. Eu coloquei o código no matemática aí para vocês. E para tocar é simplesmente dar o play, né? Então eu vou pegar a função por partes que eu tenho, que é essa função aqui. Olha, esse é o gráfico dela, de 0 a 15, né? São os 15 segundos. Eu peguei aqui alguns intervalos, só para vocês verem que de fato entre 6 e 6.01 o que tem é isso. Nota que se você colocar 6.1 você já não consegue enxergar muita coisa. Então, de fato, a alta frequência de oscilação. Outro intervalo aqui para vocês perceberem a diferença. E finalmente o play. Então vamos ver o que a matemática vai fazer nesse caso aí. Então vamos lá. Viu que bonitinho? Acabamos de fazer o matemática tocar a Brilha Brilha Estrelinha pra gente. Então, o que os sintetizadores fazem é isso, né? Assim, você tem um som no instrumento real e você pode simular o som no instrumento no computador. Um jeito de fazer isso, por exemplo, é você gravar o som do instrumento, pegar a altura, a frequência que eles funcionam lá, que cada som, e usar uma série de Fourier, ou na verdade uma transformação Fast Fourier Transform, uma transformação rápida de Fourier para fazer isso, para gerar as ondas de som. Bom, eu não vou falar muito detalhe sobre isso,
Tem nas referências aí os outros detalhes que vocês podem ver, mas é bastante legal. Na pior das hipóteses, aprendemos a usar a matemática para tocar música. Então agora, dever de casa, já que a gente sabe tocar Brilha vocês podem, vou colocar no testinho aí, no próximo testinho, colocar, por exemplo, alguma sinfonia de Beethoven aí na matemática. Né? Não é assim que a gente faz, a gente dá um exemplo e depois cobra algo quase parecido com o exemplo. Isso aí, pessoal, tem várias referências, é legal. Tchau, tchau.